Espero que todos estejam bem. Então, sou a professora Aline e estou aqui de volta para a nossa aula número 2, tá? Misturas homogêneas e heterogêneas. Continuaremos estudando os materiais, tá? O estudo dos materiais. Espero que vocês tenham feito bonitinho, belezinha, a atividade do sapato, né? Do referente ao vídeo que eu já tinha postado para vocês na aula número 1, de onde vem o sapato. Espero que esteja ok. Bom, vamos dar continuidade, então. Para a gente continuar, eu quero que vocês prestem atenção nesse slide, tá? Que eu pergunto o que é matéria, tá? O que seria matéria para vocês? Observem primeiro tudo ao redor de vocês. Observem ao redor. O que vocês veem? Olha, eu tô aqui sentada na minha mesa aqui na sala e eu tô com o notebook, o celular, as cadeiras, o sofá. Tudo isso, olha pela janela, observe o que vocês veem. Carros, árvores, animais. Tudo isso, observem. Tudo isso ocupa um lugar no espaço? Será que ocupa um lugar? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma caneta aqui, um marca-texto, tá? É um objeto. Vou pegar outra caneta. Eu consigo fazer com que essas duas canetas ocupem o mesmo lugar no espaço? Não. Elas estão bem próximas, mas cada um ocupa lugares diferentes no espaço, certo? Outra coisa, se eu colocar essa caneta numa balança, o valor que está ali na balança, ele vai ser alterado, com certeza. Tá? Isso quer dizer que esse objeto, essa caneta, ela tem massa, tá? Mesma coisa quando acontece quando a gente sobe numa balança. A gente sobe na balança e o valor que está ali se altera. O valor que aparece ali é o valor da nossa massa, é o número da nossa massa, tá? Bom, outra coisa, a matéria é diferente uma da outra. Tá? Vocês vão ver que existem diferenças entre matéria. Então, a cor muda, olha só. Vou continuar com a minha caneta e agora uma cola. A cor é diferente, o tamanho é diferente, o formato é diferente, a função é diferente, né? Um serve para escrever, para marcar, e outro para colar. Então, a composição é diferente. Então, os elementos que formam a caneta são diferentes dos elementos que formam a cola? Sim. Então, a matéria, ela é diferente uma da outra. Certo? Bom, outra coisa importante para falar para vocês sobre matéria é que a matéria ela é formada por átomos. Os átomos, eles formam os elementos químicos que estão ali organizados na tabela periódica. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. A tabela periódica. Coloquei a tabelinha, não vou me aprofundar muito, porque isso daqui é assunto para vocês no 9º ano, tá bom? Mas só para vocês terem um contato e poderem aí já imaginar como é que estão organizados esses elementos químicos na tabela periódica. Coloquei essa tabela aqui, as tabelas podem variar, tá? Elas variam de acordo com a cor e tal, o formato e tudo. Essa aqui tá bem colorida, mostrando pra gente os diferentes grupos de elementos químicos, tá? Bom, por exemplo, elementos químicos que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar. O hidrogênio, o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, o carbono, que é um elemento, né, que a gente conhece bastante, né, o gás hélio. Quem aqui já viu aqueles balões, né, que ficam no ar flutuando? Aquilo ali que tem dentro daquele balão é gás hélio, por isso que ele consegue flutuar no ar, tá? Ele é menos denso do que o ar atmosférico, então ele consegue fazer com que um balão consiga subir. Tá? E aí tem outros muitos elementos químicos na tabela, tá? Só para vocês terem noção de como eles estão organizados. Tá? E o que formam a matéria. São os átomos dos elementos químicos. Tá? Bom,
para a gente entrar, então, no nosso conteúdo de misturas homogêneas e heterogêneas, vocês precisam entender do que se trata as substâncias primeiro, tá? Então, vamos lá. Coloquei esse esqueminha aqui para facilitar o entendimento de vocês. Substância pura, ela é representada por uma fórmula química e apresenta propriedades características. Como assim fórmula química? Eu coloquei no exemplo ali para vocês. Vamos devagar. O primeiro tipo de substância pura é a simples. O que quer dizer? As moléculas dessa substância, elas são formadas átomos de somente um elemento químico. Lembra o elemento químico que está presente na tabela periódica? Que está ali organizado, né? Somente um elemento químico. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. O O2. O O2, o que é o O2? É o gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é formado por somente um elemento químico, que é o oxigênio. Então, ele é uma substância pura, simples. Ele só tem um elemento químico. A substância pura composta, ela tem as moléculas, né, que são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos. O exemplo que eu trouxe para vocês é o CO2, tá? O CO2 é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Ele é formado por 2 elementos químicos. É o carbono, aquele Czinho ali, o C é o carbono, e o O de oxigênio. Então, são 2 elementos químicos que formam essa molécula. Então, ela é uma substância pura composta. Agora, se eu pegar essas misturas, essas substâncias, e misturar e combinar uma com a outra, eu tenho uma mistura, que é aí o nosso ponto da nossa aula, tá? Eu tenho uma mistura. O que é uma mistura? Misturas são combinações de 2 ou mais substâncias. Então, como agora a gente já sabe o que são substâncias, a gente vai ver o que são os 2 tipos de misturas que existem. Tá bom? E aí? Será que todas as misturas são iguais? Olha, eu trouxe exemplos para vocês aqui, olha. O primeiro tipo de mistura é a homogênea. A homogênea, ela apresenta uma única fase. Como assim uma única fase? Eu não consigo ver as substâncias que estão ali misturadas. Tá? Então, o exemplo que eu trouxe, a água e o sal. Qual a diferença da água com o sal? São 2 substâncias diferentes, formadas ali por elementos químicos diferentes, né? Então, elas são 2 substâncias que, quando misturadas, formam uma mistura homogênea. O que acontece com o sal na água? Quando eu coloco sal na água, vocês já devem ter visto, ou vocês mesmos já devem ter feito isso. Quando você coloca o sal na água, ele se dissolve, não se dissolve? Ou você consegue ainda ver o sal ali dentro da água? Ou quando a gente coloca o sal na água, ele se dissolve. É uma capacidade que o sal tem com a água, tá? Dentro da água. Então, ele some. A gente não consegue ver ali onde está o sal, onde está a água. É uma mistura homogênea. Diferente da heterogênea. A mistura heterogênea, ela apresenta 2 ou mais fases. Tá? O exemplo que eu trouxe é a água e o óleo. Vocês já perceberam que o óleo não se mistura, ele não se dissolve, na verdade, ele não se dissolve na água? Não, ele não se dissolve na água. Mesmo que você coloque o óleo e mexa com a colher, ele não vai se dissolver, tá? São 2 substâncias diferentes, mas que o óleo não tem a capacidade de se dissolver na água. E aí, deixa de ser uma mistura? Não, não deixa de ser uma mistura. É uma mistura, mas é uma mistura heterogênea, tá? Assim, bom, vamos ver. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês de mistura homogênea. O ar que a gente respira. Olha para o ar, observem o ar. O ar que a gente respira. Será que é só gás oxigênio que a gente respira, que está presente no ar? Acho que não, hein? Também tem o gás nitrogênio, gás nitrogênio, hidrogênio. Tem vários tipos de gases ali. Tem vapor d'água,
né, que a gente não vê, mas que estão presentes no ar que a gente respira. Então, é uma mistura? Sim, é uma mistura, né? Uma combinação de gases. É uma mistura homogênea, porque eu consigo ver aonde está o gás nitrogênio, onde está o gás hidrogênio. Não, eu não consigo ver onde está o vapor d'água. Não, eu não vejo. Então, é uma mistura homogênea, tá? Outro exemplo. Água mineral. Água mineral, né, que a gente toma e tal, o próprio nome já diz, água mineral. Ela tem o quê? Ela tem minerais na água, certo? Se ela tem minerais na água, ela é uma substância pura? Ela é só o H2O? Ou ela tem outras substâncias? Ela tem outras substâncias, ela tem também outros sais minerais na água, certo? Então, ela é uma mistura homogênea, por quê? Eu consigo identificar quais são as substâncias que estão ali na mistura? Não. Eu não consigo ver onde está o sódio, onde está o fósforo, né? Os sais minerais, eu não consigo ver onde estão. Eles estão ali, na água. É uma mistura homogênea, tá? Bom, agora com essa explicação, a gente vai para a atividade número 1 de vocês, que está no material ali, currículo em ação, que vocês irão responder, enviar para os seus professores, para que eles façam a correção, ok? Olha só o que essa atividade 1 trouxe para a gente. As misturas do dia a dia. Ele traz um rótulo de uma garrafa de água mineral, tá? O rótulo retirado de uma garrafa de água mineral, essa é a questão número 1, tá? Apresenta os componentes químicos e as características físico-químicas da água. Nesse caso, a água mineral é uma mistura? Justifique a sua resposta. Olha só o que ele trouxe para nós. O que tem na composição química dessa água? O bário, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio, bicarbonato, cloreto, sulfato. Olha quantas substâncias tem na água mineral. É uma mistura? Vocês irão responder aí, justifique sua resposta. Não é para responder sim, não, somente, tá? Por que é uma mistura? Ou por que não é uma mistura? Tá? Vocês vão responder aí. A número 2. O ar que respiramos é uma mistura? Justifique sua resposta. A mesma coisa. Vocês vão responder se o ar que a gente respira é uma mistura. Sim, não e por quê? Qual é a diferença entre... A 3, né? Isso. Qual é a diferença entre água mineral e água destilada? Onde cada uma é utilizada? A água mineral, como eu já expliquei para vocês. Como ela é formada. O que tem na água mineral. E a água destilada? A água destilada é uma água que ela não apresenta nenhum tipo de sal mineral. Ela é somente o H2O, tá? Então, vocês vão fazer uma breve pesquisa para dizer, se responder aí qual é a diferença entre água mineral e água destilada. E onde cada uma delas é utilizada. A número 4. Quando fazemos um bolo, juntamos e misturamos todos os ingredientes necessários para o seu preparo. Assim acontece também na preparação da merenda na escola. Diante desses exemplos, responda no seu caderno. O que são misturas? Vocês vão responder. O que são misturas e dê exemplos de outros preparos que a gente faz em casa. Então, dê exemplos daí de misturas no nosso dia a dia. Do que a gente faz em casa, tá? Do que vocês observam aí que é mistura. Prestem atenção. Quando a mamãe, a vovó, a titia, alguém estiver aí preparando alguma coisa, ou vocês mesmos. Tá? Será que é mistura? Será que não? É uma mistura homogênea? É uma mistura heterogênea? Prestem atenção nisso daí, tá? Bom trabalho para vocês. Espero que vocês consigam responder aí essa atividade com facilidade, tá? Essa foi a nossa aula número 2. E na semana que vem nós temos a nossa aula número 3 com novas atividades, ok? Tchau, tchau. Então, até a próxima aula.